Noite propícia para adorar a Deus, né, irmãos? Hinos maravilhosos, palavras abençoadas. Só precisamos nos encaixar ali, né, e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a chegar nessa adoração do Pai. Já estava com saudade dos irmãos daqui de Várzea. Vejo alguns, né? Mas já estava de saudade de estar aqui com os irmãos, adorando a Deus e exaltando o nome do Senhor. E culto com as irmãs, né? É uma benção. Maravilhoso cultuar com as nossas irmãs. E juntas possamos nos achegarmos mais ao Senhor. Possamos achar forças, que às vezes nós não temos, né? Forças para adorarmos a Deus do jeito que Ele merece. Não do jeitinho que a gente às vezes entrega para Ele, né? Mas do jeito que Ele merece, né? Então vamos lá, meus queridos. Livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 15. Prometo não tomar muito tempo dos irmãos, mas vamos ler um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos ler alguns versículos. Eu vou estar passando alguns versículos e falo com os irmãos. A partir do primeiro versículo, irmãos, que diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já foste anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu, também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. No versículo 45, irmãos. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Palavra do apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Coríntios. Aqui nós lemos a primeira epístola, irmãos. Sabemos que alguns historiadores e estudiosos dizem que essa não seria a primeira, mas sim a segunda epístola, porque alguns capítulos aqui da carta de Paulo vêm dar essa ênfase, que havia escrito primeiro uma epístola e ela se perdeu. Depois essa seria a segunda epístola, mas que entrou ali no cano como a primeira. E a segunda que nós temos, segunda aos Coríntios, seria a terceira carta do apóstolo Paulo. E ele havia ainda escrito mais uma aos Coríntios, que também, ali segundo aos estudiosos, também veio a se perder, que não veio a entrar na Bíblia Sagrada.
E o apóstolo Paulo, ele estava na igreja de Éfeso, né, quando ele escuta os rumores, algumas cartas de alguns irmãos começam a chegar a eles, dizendo de algumas dificuldades que a igreja de Corinto havia naquele tempo, né? Eles haviam com algumas dificuldades e o apóstolo Paulo, ele vem e começa a escrever a eles, ali trazendo a eles um aconselhamento, uma exortação, uma palavra do santo homem de Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele está ali em Éfeso, ele vem também se entristecer muito, porque ele fundou a igreja de Corinto, e ele havia ficado lá 18 meses ensinando aquele povo, ensinando o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, e durante ali 1 ano e meio ele estava ali com aquele povo e veio se ausentar. E não passa muito tempo, o povo já começa a se desviar dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Quando ali o apóstolo Paulo sai da igreja de Corinto, vai um homem chamado Apolo, que também começa ali ser o pastor da igreja de Corinto. E aquela igreja, irmãos, primeiramente ela começa a ser dividida, eles começam a se dividirem. Uns seguindo os ensinamentos de Paulo, outros seguindo os ensinamentos de Apolo, não que os ensinamentos de Apolo eram errôneos. Ele era um homem um pouco mais eloquente do que Paulo, ele falava muito bem, ele pregava muito bem, não que ele ensinava errado, mas uns começam ali a se dividir. Então, nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vem exortar a igreja primeiramente a isso, né? Que eles começam a dizer que aí, vocês dizem, uns são de Apolo, o outro são de Paulo, o outro é de Queifas, né? E o outro é de Jesus Cristo. Então, nós vemos que ele começa a combater uma grande divisão no meio da igreja de Coríntios, que ele quer trazer um evangelho, é um Jesus Cristo, é uma só palavra. Mas o povo, ele começa a se dividir, porque ali havia muitos judeus, ali havia muitos gentios, e os judeus que falam que são de Quefas querem trazer um judaísmo para dentro da igreja, uma doutrina judaica, um costume judaico para dentro da igreja. Outros querem trazer um costume mundano para dentro da igreja, os gentios. E outros também querem viver nas duas coisas, tanto um pouquinho no mundo e um pouquinho dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo começa a ver essa divergência dentro da igreja, e nos primeiros capítulos da epístola ele começa a combater isso. E aqui nós vemos, irmãos, nos primeiros versículos que nós lemos, uma palavra muito dura de Paulo. É uma palavra que, quando eu li, eu falei, meu Deus, que palavra é essa? No versículo 2, ele disse, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Então, ele vem dizendo para aquele povo que guardaste o evangelho que ele havia anunciado desde o começo. Se não é que eles tivessem aceitado a Jesus, vamos dizer assim bem claramente, em vão. Se não é que eles tivessem vindo para esse evangelho, em vão. Que eles somente tivessem vindo de boca de palavras, e em vão eles estariam dentro daquela igreja. E ele já começa aqui no capítulo 15, dizendo àquele povo, tratando com aquele povo sobre isso. Se não é que vocês estão aqui, em vão. Para que vocês estão aqui? É pelo evangelho? É por Jesus? Ou é somente para estar aqui dentro da igreja? E o apóstolo Paulo, ele começa a tratar sobre essas coisas. E também, uma dessas coisas que ele vem tratar, irmãos, sobre essa epístola, é sobre a imoralidade que havia naquela época. Naquela época havia um lugar, uma colina, que se chamava Acrocorinto, é o nome, eu até marquei, porque é um nome muito difícil de pronunciar. Acrocorinto era uma colina que se havia ali ao sul de Corinto, e ali havia um templo da deusa Afrodite. Afrodite, em outras palavras, Astarte, Vênus. Era um dos nomes dados a ela. E era uma deusa da fertilidade e uma deusa do amor. E naquele templo de Afrodite, era trazida ali uma imoralidade muito grande sobre a cidade de Corinto. Cerca de 1000 sacerdotisas que serviam naquele templo, elas se prostituíam constantemente na cidade de Coríntios, em nome dessa deusa, em nome dessa fertilidade, em nome desse amor que se dizia que tratava disso.
E ali, por ser uma cidade portuária, onde havia um porto naquela cidade, muitas pessoas passavam pela cidade de Corinto. E se passavam, entravam na cidade, se prostituíam, traziam a prostituição sobre aquela cidade e saíam. Então, aquela cidade era uma cidade leviana. Era uma cidade leviana. E a igreja de Coríntio vem trazendo isso também para dentro da igreja, irmãos. Eles vêm se prostituindo da mesma forma, eles vêm trazendo essa levianidade para dentro da igreja também, porque a cidade era tomada por isso. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar com aquela igreja sobre essas coisas. E aqui no versículo, a partir do 45, que nós começamos a ler também, ele começa a tratar sobre a carne. Ele começa a tratar com aquele povo sobre a carnalidade. E ele vem trazendo desde lá de Adão, que foi o primeiro Adão, ele diz que era alma vivente, que era uma alma vivente. O primeiro Adão nós sabemos que foi feito ali no Jardim do Éden, pelas mãos do nosso Deus, e foi colocado naquele jardim para adorar a Deus, para exaltar o nome de Deus, mas foi um homem que não seguiu os princípios e os mandamentos do Senhor, e veio cair no pecado, onde o pecado ele vem para toda a raça humana. E o apóstolo Paulo vem trazer esse homem como uma alma carnal. Ele era carnal. Ele tinha vontades carnais. Mas o apóstolo Paulo também vem trazendo um homem que era o Espírito vivificante, que era o próprio Cristo. Então ele vem trazendo para aquele povo que, olha, vocês vão ter duas coisas com vocês. Vocês vão ter a aparência carnal, que é do primeiro Adão, não vai ter jeito, isso não vai sair de vocês. Mas se, porém, aceitares o Evangelho, as doutrinas de Cristo, será um novo homem, um Espírito vivificante que habitará em vós. Então o apóstolo Paulo vem instruir aquele povo, que aquele povo deixassem as obras da carne, que aquele povo viesse deixar o primeiro Adão, que trazia a sua essência, a sua naturalidade, ele nascia com aquele primeiro Adão, que eles viessem abandonar aquele primeiro Adão. Porque aquele primeiro Adão, irmãos, ele tende para as coisas da carne, para os desejos da carne, para as vontades da carne, que são boas, que são prazerosas. Não vamos dizer que não. E ele tende para isso. Mas que o segundo Adão, que é o celestial, ele pende para as coisas celestiais. E que haveria ali entre eles um combate entre o primeiro e o segundo. E que isso, irmão, só vai mudar quando nós fomos transformados em um corpo de glória. Então, até nós sermos transformados, irmãos, em Cristo Jesus, nós vamos carregar esse segundo Adão dentro de nós. Não vai ter jeito, irmão. Não vai ter jeito. Nós vamos carregar ele. Mas que o segundo Adão, que é o Espírito vivificante, venha a ser maior do que o primeiro. Que ele venha a ser maior do que o primeiro. É isso que o apóstolo Paulo ele está trazendo para aquele povo. Que Jesus venha a ser maior do que a sua carne. É uma palavra bem simples, irmãos. É bem simples. Porque a nossa carne, irmão, ela pende para a corrupção. Ela pende para a imoralidade. Ela pende para os desejos do mundo, para as coisas do mundo. Eu não digo somente uma imoralidade sexual, irmão, mas até mesmo quando nós estamos ociosos, como já foi falado uma palavra aqui, ociosos. Quando nós estamos preguiçosos, quando nós não queremos estar com Deus, não queremos estar na presença de Deus, quando nós não buscamos ao Senhor na sua essência, quando nós damos mais lado para as nossas coisas, para o nosso eu e o nosso ego, para a nossa arrogância que há dentro de nós, porque todos nós, irmãos, temos um coração arrogante. E quando nós damos lado para essas coisas, irmãos, Jesus vem morrendo dentro de nós. Ele tende aí, a luz de Cristo vai se apagando, se apagando, se apagando, até ela desaparecer.
Porque é essa briga. Há essa briga. Mas quando nós entendemos que nós aceitamos a Jesus e queremos ter uma vida com Ele, queremos ser dotados, queremos ser homens celestiais e não carnais, irmãos, nós pendemos para coisas do Espírito. Nós voltamos para as coisas do Espírito. Por mais que essa guerra, irmão, há dentro de nós. Há dentro de nós, isso não tem como fugir. E nem tudo que hoje nós dizemos que é o diabo, ele age sim, ele luta sim contra nós, há uma batalha espiritual acontecendo. Por mais que muitos andam negando essa batalha, há uma batalha espiritual entre o reino do céu e o reino das trevas, irmãos. E nós estamos no meio de tudo isso. Mas há também o velho Adão que está dentro de nós. E muitas das vezes não é o diabo, irmão, que manda você apertar o botãozinho lá e assistir moralidade. E muitas das vezes não é o diabo, irmão, que você ali quer orar, mas não consegue orar. Muitas das vezes é o velho Adão. Nem tudo, irmão, é Satanás. Às vezes é o velho Adão que está lá, batendo na sua porta. E a corrupção está tentando voltar no meio da igreja, irmãos. Está tentando voltar no nosso ser de novo. Porque nós estamos pendendo mais para as coisas carnais do que para as coisas espirituais. Isso é fato. E é um fato, irmão, da nossa vida, porque nós estamos tão frios ultimamente, irmãos. Estamos frios. Eu digo pela minha vida. Pela minha vida. Não acusando nenhum irmão, porque cada um de nós sabemos como estamos com Deus. Mas hoje a igreja está fria, irmão. A igreja em geral, eu digo. A igreja em geral, ela está fria do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem nos alertar contra certas coisas, e o homem carnal se levanta primeiro e diz, epa, aqui não. O Espírito tenta nos alertar, tenta nos chamar para uma oração, tenta nos chamar para uma vida com Deus, para uma consagração, mas o homem carnal que há em nós se levanta primeiro. E nós não conseguimos combater contra ele. Porque nós estamos deixando a essência de Cristo, irmãos. Estamos deixando essa essência. E é isso que Paulo começa a combater. Nos primeiros versículos, ele também vem dizendo palavras duras para aquele povo. Se é que vós são de Cristo, se é que vós aceitaram realmente Jesus, se é que vós estão realmente nesse evangelho. Por quê? Porque aonde havia dissensão, aonde havia divisão, aonde havia imoralidade, aonde havia corrupção, não havia Espírito Santo de Deus, não havia semente de Cristo, não havia Deus, irmão, naquele lugar. Porque os frutos da carne eram mais evidentes do que os frutos do Espírito Santo. Por mais que ali nos outros versículos 12, 13, ele vem falando do amor, ele vem falando que aquela igreja era uma igreja de dons. Mas o que basta um dom, irmão? O que basta, nós temos um dom da palavra, um dom do louvor, um dom que seja um dom. Se nós não vivemos no amor, se nós não vivemos na caridade, se nós vivemos com uma divisão no meio da igreja. Não basta, irmão. É os frutos de Cristo. E os frutos de Cristo, irmão, são outros. Os frutos de Cristo é piedade. O fruto de Cristo é comunhão, é amor, é fraternidade. É desejo de estar com Ele, é desejo de estar com os irmãos, é desejo de louvar, até que nós não aguentemos mais e o Espírito Santo venha sobre nós. Mas quando nós estamos com o coração trancado e arrogante, irmãos, quando nós fechamos a nossa vida para esse Espírito Santo e estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios do velho Adão entre nós, irmãos, como que esse Espírito opera? Como que o Espírito Santo opera, irmão, onde nós colocamos a nossa carnalidade em primeiro lugar? Não existe operação do Espírito, irmão. O velho Adão, ele tem que estar lá, trancado, para que Cristo, ele venha manifestar a sua glória entre nós. Nós somos a semelhança. Paulo vem dizer, o velho vai trazer a imagem. Nós temos a imagem mesmo dele, carnal.
mas que o Espírito, ele venha brilhar em nós, irmãos. Que o espiritual, que Jesus, ele venha brilhar em nossos olhos, em nossa boca, em nosso falar, em nosso andar, na nossa maneira de ser, em nossa vida. Que nós vivemos viver como ele viveu. Porque também não bastamos, irmãos, sentarmos no banquinho da igreja, todos bonitinhos, arrumadinhos. Só não basta isso, ele tem que brilhar em nós mesmos. Ele tem que saber, irmão, pedir perdão. Ele tem que saber receber perdão. Ele tem que saber, irmão, amar mais do que a ele mesmo. É essa a essência de Cristo. A essência de Cristo é essa, irmão. Mas é difícil para nós chegarmos a isso. É muito difícil, irmãos. Quando falamos de perdão, então, Jesus, é difícil para nós chegarmos a isso. Então nós não viemos viver mais essas coisinhas, irmãos. Porque o livro de Coríntios, ele vem nos ensinar muitas coisas. Os irmãos leiam em casa esse livro, essa epístola que Paulo vem dizer para aquele povo, porque essa igreja de Coríntios estamos vivendo nesse presente século, irmãos, assim como a igreja de Laodiceia, uma igreja assim soberba, uma igreja arrogante, uma igreja que diz: ei, de nada eu tenho falta, eu tenho de tudo, eu tenho todas as coisas, mas não percebe, irmão, que está miserável, desgraçada, cega, nu perante Deus. Essa igreja de hoje não percebe a corrupção que está dentro dela. E quando eu falo de corrupção, irmão, não digo só, será que o pastor está roubando? Será que os obreiros estão passando a mão nas ofertas? Não é isso que eu estou dizendo, irmão. Sabe o que é você se corromper? É uma hora você já ter aceitado Jesus, ter derramado o Espírito Santo sobre a sua vida. Você está cheio de Deus e outra hora você, irmão, largar essas coisas e voltar para as coisas do mundo. Você se corrompeu. É essa a corrupção. É a corrupção espiritual que habita dentro de nós. É essa a corrupção, irmãos. Porque a visível, nós podemos ver, denunciar, se resolver. Essa daí, irmão, tudo bem, é pecado, é horrível na casa do Senhor, mas a palavra também diz que nada é em oculto que o Senhor não revele. O Senhor mostra. O Senhor traz à tona as coisas que estão em oculta, mas o pior, irmão, é a corrupção que está dentro de nós. É quando nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de buscar o Espírito Santo de Deus, nós entramos no culto frio e saímos gelados. Esta corrupção, irmão, é a pior que existe. É a pior. Porque nós vestimos uma capa de crente. E está tudo bem, mas dentro, irmão, nós sabemos as batalhas que nós estamos travando. Dentro há lutas, e há lutas terríveis dentro de nós, irmão, e a igreja se encontra assim. Nós se encontramos nessas batalhas dentro de nós, irmãos. Só que Jesus diz no livro de Mateus, no capítulo 11, que o céu será tomado à força, que haverá uma batalha para se entrar no céu. E essa batalha, irmão, eu não digo a terrena. Eu não digo essa batalha que às vezes nós travamos com ministérios, que às vezes nós travamos com irmãos pessoais. Eu não digo essas batalhas bobas e terrenas e mundanas que nós travamos. Eu digo as batalhas internas da nossa alma, irmão. Se nós não vencemos essas batalhas, nós não entraremos no céu, porque ele vai ser tomado à força. Essa guerra nós vamos ter que vencer. Entre o Adão carnal e o Adão espiritual. Nós vamos ter que travar essa batalha, irmão, e vencer, triunfantes com Cristo. Senão, meu irmão, não há um céu para nós. Não há. Não há um céu para nós. E essa palavra, irmão, é uma palavra um pouquinho puxada, um pouquinho mais dura, mas ela está escrita na palavra de Deus.
ela está aqui, não são minhas palavras. Talvez eu não saiba aplicar e nem falar bonito, né? Nem pregar com eloquência. Talvez eu não saiba, irmão, mas é o que nós lemos. E às vezes só de nós lemos, nós começamos a entender o que realmente Jesus quer para a sua igreja. Jesus quer nos transformar em um corpo, como a irmã já disse aqui, incorruptível. Essa igreja, irmão, a igreja de Cristo que já está na terra, ela já tem que ser esse corpo incorruptível. Eu sei que esse corpo aqui, ele vai ser transformado para poder entrar no céu de glória. Mas a igreja, ela já tem que ser esse corpo. A igreja, ela já tem que ser revestida, irmão, de incorruptibilidade. Ela já tem que ser revestida com as armaduras de Deus, irmãos. Nós já temos que começar a batalhar contra nós mesmos, para podermos vencer e entrar no céu de glória. Revestidos de poder do Espírito Santo. E às vezes nós clamamos, Senhor, eu quero poder, Senhor, eu quero poder, eu quero. Mas eu te pergunto, irmão, o que você vai fazer com esse poder de Deus? Você já parou para pensar, irmão? Quantas vezes nós pedimos poder de Deus? Quantas vezes nós pedimos Espírito Santo, nos dá poder de Deus? E o que você vai fazer com o poder de Deus, se ele vir para a tua vida? O que você vai fazer com esse poder, irmão? Será que nós vamos anunciar o Evangelho? Será que nós vamos viver com Deus? Será que nós vamos viver de joelho, clamando e chorando ao Senhor? Ou será que nós vamos usar esse poder para nos ensoberbecer? Eu te digo uma coisa, irmão. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Se coloque de pé, irmão, a hora já.